Nós fazemos uma oração, vamos dar início à nossa escola bíblica, né? Nossa escola bíblica da bênção, né? Vamos corrigir, é a escola bíblica da bênção, né, Gomes? É diferente, tem escolas bíblicas por aí, mas a daqui é a da bênção, glória a Deus por isso. Vamos fazer uma oração. Você que está com sua revista, abra ela aí, já vão adiantando, abra na página 6, né, lição 8 da escola, que nós já vamos orar e já vamos dar início. Você que ainda não tem, adquira na livraria, até mesmo os servos, se os servos têm aí, procura, né, deixar aí, procura o servo, procure para nós darmos início. Nós vamos interagir bem hoje, né, vamos ler bastante. Deus Todo-Poderoso, nós nos encontramos na Tua presença, Pai Celestial, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, especialmente a mim que vou ministrar, me dê sabedoria para entender a palavra, também sabedoria para explicar a palavra, e aos Teus servos, sabedoria para entender a palavra, Senhor, e aplicar na vida de cada um. Pai, nós já Te agradecemos pela presença do Teu Espírito em nosso meio. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Então, você que tem, pode assentar-se. Você que tem sua lição, abra aí na página 26. O tema hoje é a carta à igreja de Éfeso, né? Muito trabalho e pouco amor, né? A igreja que tinha muito trabalho e pouco amor. Vamos ler o versículo todo mundo juntos, no 3, você que está com sua revista aí, o versículo para nós memorizarmos é o capítulo 2, versículo 5, diz assim, no 3, vamos lá? 1, 2, 3, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amados, a igreja em Éfeso, para você entender o período da igreja, para você estudar as cartas, as 7 cartas, ela representa 7 períodos da igreja, que a igreja viveu na história. Para você estudar elas, você tem que estudar, levando em conta 3 períodos, que são o período histórico. O que é o período histórico? É que isso aconteceu de verdade, tá? Era real, tudo o que estava acontecendo, tudo que Jesus escreveu para as 7 igrejas estava acontecendo, a igreja estava passando por tudo aquilo. Então, nós chamamos de período histórico. Porém, existe também a forma espiritual. Qual é a forma espiritual? É que em cada uma das cartas, traz a característica do cristão, né? Revela a característica do cristão, que pode ser aplicado na vida do cristão em todas as épocas. Então, o período espiritual para essa carta representa aquele cristão que ele se envolve, ele trabalha muito, né, na igreja, porém ele faz aquilo no automático, está faltando o primeiro amor para ele. E nós temos também o período profético. Então, cada igreja representa um período profético na linha histórica. Éfeso representa a igreja do primeiro século, desde quando Jesus morre na cruz. Ela é fundada em Pentecostes, em 33, e vai até o ano 100, tá? Período profético da igreja de Éfeso vai até o ano 100, e essa igreja, ela é a igreja desejável. Éfeso significa desejável, você vê aí logo na introdução, né? Diz assim, Éfeso significa desejável. A igreja que continuou após a igreja apostólica ainda era desejável, porém
tinha uma debilidade gravíssima que deveria ser tratada. Então essa igreja, ela era desejável para Jesus. Jesus ainda a amava, Jesus ainda queria trabalhar com ela, porém ela tinha algumas coisas que precisava ser, como dizer assim, ser colocada no eixo, não é verdade? Tópico 1, uma igreja desejável. Vamos ler comigo aí a letra A, que diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho. O Senhor Jesus elogia a vida de intenso trabalho da igreja de Éfeso. Que coisa maravilhosa é ver uma igreja que não para, não é mesmo, meus irmãos? Uma igreja não pode ser semelhante a um lago parado, pois águas paradas são insalubres. Na casa de Deus deve correr um rio constante. Ezequiel 47, versículo 1, fala sobre o rio da vida. O rio que começa nos artelhos, vai para os joelhos, depois os lombos, depois você se afoga neste rio. Nós vemos a diferença do lago da Galileia. O mar da Galileia, ou lago, né? Chama-se de mar porque tem tempestades, tem movimentos. Né? Aquele lago, ele recebe as águas do rio Hebron, do Jordão. Ele recebe as águas do Jordão, traz oxigênios às águas e ele envia as águas de novo. E essa água do rio Jordão, do mar da Galileia, o Jordão continua correndo e desce, deságua no mar morto, e diz que lá é morto, ou seja, não há vida. Água parada traz doença, água parada traz morte. Então, uma igreja que é parada, o cristão que é parado, ele só vai trazer morte, não vida. Se nós como igreja nos movimentarmos, se nós como igreja recebermos de Deus e passarmos para as pessoas, vai haver vida, vai haver glorificação do nome de Deus, né? O próprio Jesus diz em João capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então muitos crentes dizem assim, eu estou cansado. Cansado de quê? Jesus trabalha até hoje. Sabia disso? Todo mundo pensa que Jesus está sentadão lá no trono, só recebendo glória. Não. Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. Todos os dias pela manhã Jesus apresenta suas mãos ao Pai e aplica a misericórdia do Senhor. É por isso que o Salmo diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pois cada manhã Jesus apresenta suas mãos ao Pai, e é nessa base dessa intercessão que nós, os cristãos, somos livres do diabo, temos os pecados perdoados. Então se Deus trabalha, se Jesus trabalha até hoje, é de importância que a igreja venha trabalhar. Contudo, olha no versículo, no tópico B. Você está com a Bíblia? Vamos acompanhar, leia comigo então. Não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achastes mentirosos. A igreja de Éfeso era uma igreja de discernimento. O povo daquela congregação não se deixava levar por pessoas que se apresentavam como apóstolos, mas não mostravam as credenciais apostólicas. Eles eram a mesma coisa dos crentes de Bereia, os bereanos, que quando Paulo chegou pregando, eles ouviram Paulo pregar e fizeram o quê? Depois foram ouvir, foram conferir nas escrituras o que Paulo estava falando. Então Éfeso tinha essa qualidade, porque foi uma igreja fundada por um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Ela foi fundada por Paulo, o homem que Jesus conheceu Jesus face a face glorificado, passou 3 anos e meio aprendendo com Jesus, depois de 3 anos e meio ainda ficou 2 anos sendo professor em Antioquia, até que o Espírito Santo, juntamente com os líderes da igreja, separam Paulo e manda Paulo para a primeira viagem missionária. Quem estuda
O CMD é a primeira lição do CMD, né, Rita? A primeira lição do CMD fala sobre o chamado. Então Paulo fundou Éfeso. Depois ele manda uma carta para Timóteo, né? Os pastores que estão aqui no devocional estão comendo dessa carta junto com o bispo, né? Mandou uma carta para Timóteo, que era pastor. Imagina, Paulo fundou, Timóteo pastoreou, e ele manda uma carta para resolver os problemas da igreja. E essa igreja começou a ser bem contundente. É apóstolo? Você é apóstolo? Não tinha isso não, colocava a prova. O cristão tem que colocar a prova, irmão. Não é porque a pessoa diz que é apóstolo, que é missionário, que é pastor. Olha, eu digo para você, nem que faça fogo cair do céu. Ai, pastor, ele é um homem de fé, ele orou e o fogo caiu. Saiu fogo da parede, literalmente. Tá, para quê? Qual o motivo? Porém, tem que ver o caráter desta pessoa. Nós temos que ser como Éfeso, confirmar o caráter, é o que manda, não é os dons, não é os talentos. Então é a igreja que colocava os falsos profetas à prova. A letra C diz que tens perseverança e suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. A palavra esmorecer significa a característica de pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Não importa a provação, uma pessoa que não esmorece, aconteça o que acontecer, ela não volta, ela não se move do seu lugar. Então era uma igreja que foi provada, uma igreja que passou por luta, mas ela não se desesperou. Isso é fidelidade. Fidelidade é você não se mover, independente da situação. Você não sai do seu lugar, você não volta atrás na sua palavra. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Tópico 2, aí nós vemos a igreja, porque ela era desejável. Ela trabalhava, ela não permitia heresias, ela perseverava mesmo em frente às tribulações. No tópico 2, aí começa: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Toda carta, ela vai ter um elogio, e ela vai ter uma crítica para levar ao arrependimento. O problema das críticas que hoje, que as pessoas fazem, eu tenho uma crítica, só é crítica destrutiva, não é crítica construtiva. A crítica de Jesus à igreja de Éfeso era uma crítica construtiva, uma crítica para levar ao arrependimento, para levar de volta a igreja à sua santidade. Olha a letra A do tópico 2, vamos ler. Cheia de atividades, mas esfriando no amor. Cerca de 30 anos antes dessa carta, a igreja de Éfeso foi elogiada por Paulo, por causa de seu amor para com todos os santos. Efésios capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: vocês são admiráveis porque vocês têm um amor incondicional por todos os santos. Continuando, diz aí, porém, ela deixou este amor esfriar. Isso aconteceu com a igreja em seu começo, e pode acontecer com todo cristão. Está cheio de atividades para o reino de Deus e esfriando no amor. Diga comigo: Jesus não gosta de ativismo, Jesus gosta de comunhão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Porque quanto mais você tem comunhão, mais o amor flui no seu coração. Quanto mais você investe, Hannah, tempo com Deus no seu devocional, você investe tempo na oração, você investe tempo na palavra de Deus, você investe tempo intercedendo, o amor vai fluindo de você. Só que tem muitos irmãos que ele tem várias atividades,
ele tem casa de paz, ele tem discipulado, se envolve em todos os departamentos da igreja, e o que acontece? Ele vai relaxando na vida de devocional. Essa igreja, quando entrou na visão, ela tem aula no CCE, ela tem aula no CTD, sobre devocional, porque o devocional é o que coloca e deixa você em pé, nos momentos de dificuldades, no momento de tribulação, é o seu devocional, a sua comunhão com Deus, que vai fazer você ficar de pé. Então tem muita gente que se envolve com muito ativismo, porém esquece da comunhão. Então a comunhão gera o amor. Então quanto mais você tem comunhão com Jesus, mais você se apaixona por alma. Quanto mais você tem comunhão com Jesus, mais você se apaixona pela igreja. Quanto mais você tem comunhão com Jesus, mais você se envolve com a igreja. Contudo, não deixa o amor. Então comunhão gera amor, ativismo esfria o amor, porque a pessoa fica cansada. O ativismo sem basear no sobrenatural, o ativismo sem basear na comunhão com Deus, vai te deixar cansado, não é verdade, João? Deixa a gente cansado. Se a gente não amarmos, tiramos para os nossos pastores. Se nós não tivermos o amor derramado em nosso coração pelas ovelhas, rapaz, a gente sai correndo, vai embora, não dá nem explicação. Mas é o amor que nos leva a atender cada ovelha, é o amor que nos leva a sonhar com a igreja vitoriosa, é o amor que nos leva a impulsionar essa igreja triunfante para ser recebida nos céus. Outra coisa, trabalho e amor, letra B. A segunda frase diz assim, você vai encontrar aí no tópico B, diz assim: Deus não se agrada de pessoas que não trabalham para Ele, estão sempre ociosas, mas Ele também não se agrada daquele que substitui o amor pelo trabalho. Eu costumo dizer para os líderes que quem não trabalha, dá trabalho. Deus não suporta pessoas ociosas, ou para você entender melhor, preguiçosas. Irmão, quando os crentes não estão trabalhando, aquele crente que não tem casa de paz, que não tem eclésia, que não faz nada na igreja, misericórdia, ele tem muito tempo para falar mal. Contudo, o trabalho excessivo, sem amor, não leva a lugar nenhum. Olha o outro tópico, andando mais no texto, Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Sempre há um ponto onde tudo começa a cair. Arrepender-te, muda a tua mente e volta à prática das primeiras obras. Lembrando aqui que essa igreja não cometeu pecado. Muita gente olha e diz: lembra onde caiu? Não, lembra de onde caiu. Estava numa posição, ela foi para outra posição. É que nem jogo de futebol, né? O time está indo bem, de repente começa a perder, sai daquela posição da primeira divisão, vai para a segunda divisão. Aí tem que trabalhar para que ele suba de novo para a primeira divisão. Então Jesus está falando isso. Lembra-te de onde você caiu, e volta à prática do primeiro amor. Então, amados, nós temos que retornar a práticas antigas. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, acho que é capítulo 6, versículo 16, ou 16:6, tá? Que diz assim: lembra-te dos caminhos antigos, lembra-te das veredas antigas. E um dia desse eu estava no momento de oração, e Deus começou a me lembrar de como eu intercedia, de como eu orava pelos meus líderes. E Deus falou assim: você agora precisa orar da mesma maneira que você orava antes, para protegê-los das batalhas espirituais. E Ele me trouxe esse versículo: lembra das veredas antigas. Então, amados, vamos lembrar de onde nós caímos. Será que estamos ainda praticando o amor, ou temos só ativismo?
Eu tenho uma líder que ela era super ativista, né? Ela estava em todos os lugares, mas aonde ela deveria fluir, não estava fluindo, que era um amor às vidas. Aí eu falei, para aí, agende, reagende, fique aonde você precisa ficar, mas dê prioridade à sua célula, às suas casas de paz. Amados, o tópico 3, diz assim, versículo 6 do tópico 3, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Como toda palavra na Bíblia, querido, ela tem um significado, e essa palavra diz o quê? Refere-se que Nicolau significa dominador do povo. Então essa seita, ela dominava o povo, ela queria tirar a posição de Jesus do povo. E aí tem uma indicação, tudo indica que os nicolaítas refere-se ao começo da noção de uma ordem sacerdotal na igreja, clero e leigos. Aí lá no primeiro tempo já começou a haver uma ordem sacerdotal, a primazia, né? Aqueles que eram os mais dotados de sabedoria, os mais dotados de dons. E Jesus diz, contudo eu tenho a favor de vocês, porque vocês não suportam esse povo. Esse povo está dominando, essa seita está dominando vocês. Então, vocês não suportam eles. Lembrando que Paulo já tinha falado, quando ele se despede da igreja, lá em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, Paulo diz que via surgir lobos devoradores, vindo de fora e também surgindo dentro da igreja. Então ele diz assim, eu tenho a favor de vocês, que vocês não deixam que as pessoas dominem, né? Que tenha mediadores entre Deus. Amado, o diabo já tentou no primeiro século tirar o sacerdócio do cristão. Todo cristão é sacerdote. Olha o que diz para nós terminarmos, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, quando Jesus está saudando João, ele diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aí continua, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus, a ele a glória, o domínio para todos sempre. Vamos ficar de pé, enquanto você vai ficando de pé, se preparando para nós orarmos, para adorarmos o Senhor. Vamos aplicar a parte da história da igreja, que é o espiritual. Nós temos que ser cristãos que geramos o amor. Jesus nos constituiu reino, uma nação. Como reis, nós temos o poder de fazer decretos. Como reis, nós temos o poder de dominar. Temos o poder de conquistar como reis. Então nós cristãos temos que assumir nossa posição de reis na terra. Determinar para que Satanás deixe o seu domínio. Porém, como sacerdote, nós temos a missão de falar de Deus para os homens e dos homens para Deus. Essa é a função do cristão. Não existe outra função mais bela do que o cristão ser um sacerdote. E infelizmente o diabo quis tirar isso da igreja de Éfeso. Nós temos que assumir. E só intercede, só prega, só fala, só quer ver a nação mudada aquele que ama. Porque sem amor, como é que vamos chorar diante de Deus pelas almas? Sem amor, como é que nós vamos enfrentar Satanás e libertar os perdidos? Então, igreja, deixe-se apaixonar por vidas, deixe-se apaixonar por almas, desgaste, faça como John Wesley, que orava e dizia,
Deus, dai-me alma, senão eu morro. Ele diz: Deus, dá-me 100 homens de caráter, 100 homens de santidade, que eu te dou a Inglaterra aos teus pés. Isto é amor. Então nessa noite, com os seus olhos fechados, vamos clamar a Deus: Senhor, nos dá um batismo de amor. Senhor, nos dá um batismo de amor pelas almas. Trazer as almas ao encontro é uma forma de amor, não é só para apresentar números, mas é por amar as almas das pessoas. Ó Espírito Santo, eu te agradeço por essa série, ó Pai, por nós termos examinado a primeira igreja. Nós não queremos ser uma igreja de atividades, nós não queremos ser uma igreja ativista, nós queremos ser uma igreja, Pai, que ama o Senhor acima de todas as coisas. Nós não queremos deixar o nosso esposo Jesus de lado, mas nós queremos dedicar o nosso amor a Ti, Senhor. Somente a Ti o nosso amor. Nós costumamos cantar: não tenho outro amor a não ser a Ti, eu não tenho outro a não ser a Ti. Apaixonarmos por Ti é apaixonarmos por vida. O amor é demonstrado se nós Te amamos. Vamos amar o que Deus mais ama, as vidas, porque Ele veio e deu a sua vida em resgate de muitos. Oh, xerecanta labaxe, rabassuri canta rabaxe rebalabace. Nós queremos voltar ao início, ó Deus, o início das obras de amor. Começa por nós, os pastores, começa por nós, nos apaixonando por vidas, Pai amado, nos gastando para a obra do Senhor. Oh, Sharai canta labaço, Rebecanta labaxere canta remanaias. Levante as suas mãos para o céu nesta noite. Receba a presença do Espírito Santo com palmas. Vamos celebrá-lo nesta noite, vamos adorá-lo. Aplaude ao Senhor com alegria, aplaude ao Senhor com alegria, aplaude o teu noivo. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. E vamos expressar para Ele a nossa melhor adoração, nosso melhor louvor. Enche este ambiente, enche este lugar. Damos liberdade, que caia ao teu espírito. Oh, enche este ambiente, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos toda a liberdade.